Olá, hoje nós vamos falar sobre nós sermos nascidos para uma vida de fé. E a gente já tem visto esses fundamentos maravilhosos, mas algo que é central na vida do cristão é uma vida de fé. Então nós já vimos que nós nascemos para Deus. Nós nascemos para Deus e esse novo nascimento é um novo nascimento pela fé. Abre aí comigo em Hebreus capítulo 11, por favor. Vamos ver aqui esses versículos de Hebreus, capítulo 11. Aqui no verso 1, ele dá uma classificação, ele fala o que é a fé. Isso é muito importante, essas definições são muito importantes a gente ter no nosso coração. Porque se o apóstolo Paulo, ou um dos escritores, eles colocam essas definições, é para que a gente tenha essa certeza no nosso coração. É para que a gente possa definir e poder ajudar outras pessoas a entenderem o que nós entendemos, a verem o que nós vemos. E nós fazemos isso pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito Santo. Então, Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E o pastor Hélio sempre diz, de fatos que não se veem ainda. Porque aquilo que está no coração de Deus vai se manifestar. Os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida vão se manifestar se nós não desistirmos, dessa jornada. Então, gente, a gente entender sobre fé é algo vital, porque fé é a ideia central do nosso relacionamento com Deus. Não dá para falar de relacionamento com Deus se nós não falarmos de fé. Eu e você precisamos ter isso no nosso coração. Fé é a ideia central do nosso relacionamento com Deus. Lembra que nós falamos na nossa primeira aula? Nós falamos que fé é total dependência dele. Fé não é meia certeza, fé não é meia dependência, fé é certeza total. Fé é dependência total. E o que agrada a Deus, gente? O que agrada a Deus? Fé agrada a Deus. Vamos aí no verso 11. Na realidade, veja no verso 5, que diz que pela fé, aí em Hebreus 11 mesmo, verso 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunha de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu acho interessante aqui a palavra agradar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E no sentido, essa palavra sim significa de agradar, vamos colocar dessa maneira, de botar um sorriso no rosto de Deus, mas ela significa mais disso, porque a palavra agradar é concordar. E eu e você não podemos concordar com Deus se não for pela fé. Porque Deus, Ele age pela fé. O que isso quer dizer? Que Deus age com certeza. Deus não age, ai meu Deus, ai meu pai, ai meu Deus, ai eu vou agir nesse, não sei se vai dar certo. Não, com Deus não tem isso. A palavra que Ele profere é uma palavra de certeza. Por isso que nós falamos, né, Marcos capítulo 11 vai falar para a gente ter a fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? É a fé de Hebreus 11, é a fé da certeza. É você andar com certeza no seu coração. Porque quando Deus fala, Ele fala com certeza. Quando Deus age, Ele age com certeza. Nele não há dúvida, nele não há medo. Então, dessa maneira, nós podemos concordar com Deus. Quando nós temos certeza acerca daquilo que Deus falou, nós podemos concordar com Deus. Então, Deus coloca, gente, essa medida de fé no nosso coração. E preste atenção nisso que eu vou falar disso bem rápido, mas quando a gente entende sobre a fé, a gente entende que Deus coloca uma medida no nosso coração e que essa medida precisa ser exercitada. Quando você vê vários relatos na Bíblia e você vê que a fé dessa moça era grande, a fé desse centurião era grande, isso não quer dizer de tamanho. Isso quer dizer que a fé cumpriu o seu objetivo. Ou seja, ela foi do início até o final e obteve a recompensa. Por isso é que Hebreus capítulo 11 está falando que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Ou na King James atualizada, uma outra versão, diz deve crer que Deus é.
E porque ele se torna recompensador daqueles que o buscam. A gente está falando de nós podermos buscar a Deus. E como é que nós vamos buscar a Deus se nós não concordarmos com Ele? Amós capítulo 3, no verso 3, vai nos lembrar como dois podem andar juntos se não houver entre eles acordo, concordância. Então a fé nos leva a concordar com Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós podemos entender que a nossa fé é quando nós confiamos em Deus, na sua vontade, no seu tempo, nas suas promessas, e isso mostra que nós estamos realmente vivendo uma vida de fé, quando nós confiamos em Deus. E qual é a pessoa que a gente pode usar no Velho Testamento para a gente se lembrar dessa vida de fé? A Bíblia fala no Novo Testamento que Abraão é o nosso pai da fé. Ou seja, Abraão é um exemplo, e através desse exemplo, através do exemplo da vida de Abraão, nós podemos tirar várias lições de vida. Ele é o exemplo de uma vida de fé. E eu acho interessante porque, veja isso, a fé de Abraão se baseava então em 3 aspectos da natureza de Deus. Porque quando a gente está falando sobre a fé, a gente está falando sobre 2 coisas. Número 1, sobre a natureza de Deus. Ou seja, a fé, ela tem que entender, veja, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é, deve crer que Ele existe, quem Deus é, a natureza de Deus. E nesse aspecto da natureza de Deus, nós podemos tirar 3 coisas que Abraão via. O que Abraão via? Abraão via a promessa de Deus, Abraão via o caráter de Deus e Abraão via o poder de Deus. Dentro da natureza de Deus, nós podemos entender a promessa de Deus. E a promessa que Deus faz é baseada no seu caráter. A Bíblia fala aqui em Hebreus que Abraão creu em Deus. Abraão não creu na promessa de Deus só pela promessa. Abraão creu em Deus, que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Então, quando eu creio na promessa de Deus, eu creio na natureza de Deus. Número 2, o caráter de Deus. O caráter de Deus é aquilo que Deus é. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, a Bíblia é rica em mostrar o caráter de Deus, quem Deus é. Quem é Deus para mim? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é verdade, Deus é amor. Todas essas características de Deus estão dentro do caráter de Deus. É por isso que Pedro vai dizer para a gente que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos reino e sacerdotes, que nós somos nação santa. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra virtude são as qualidades intrínsecas, ou seja, aquela qualidade que não veio do lado de fora, a qualidade que vem do lado de dentro. Então, o apóstolo Pedro está dizendo para a gente proclamar, que nós fomos chamados para proclamar as qualidades de quem Deus é. E a gente só consegue proclamar, divulgar, anunciar quem Deus é, se nós tivermos a consciência e o conhecimento de quem é o nosso Deus. E como é que nós fazemos isso? Pela fé. Então a fé fala da promessa de Deus, fala do caráter de Deus e fala do poder de Deus. Ou seja, a gente não pode separar Deus do seu poder. A gente não pode separar Deus dos milagres que Ele faz. Aleluia! Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, sonhamos, imaginamos. Ele é poderoso porque é quem Ele é. Então, falar da pessoa de Deus, da natureza de Deus, nós estamos falando daquilo que Deus fala, nós estamos falando daquilo que Deus é, e nós estamos falando daquilo que Deus faz na nossa vida. Tudo isso engloba a natureza de Deus. E aí, a segunda coisa que nós podemos olhar é para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus nos mostra quem Deus é, nos mostra a promessa de Deus que foi feita lá em Gênesis, a promessa de Deus que é feita por todo o Velho Testamento, todas as partes proféticas apontam para essa promessa. A cruz de Cristo aponta para o caráter de Deus, o caráter que ama o pecador e o caráter que rejeita o pecado. E 3, a cruz de Cristo mostra o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus que
quebra a força do pecado. O poder de Deus que nos dá uma nova vida. A morte e a ressurreição de Jesus proveram o fundamento para a nossa crença. É por isso que a nossa crença não está baseada em qualquer coisa, mas está baseada na morte e na ressurreição de Jesus. Está baseado naquilo que Jesus fez, e não somente naquilo que Jesus fez, na ressurreição, porque a ressurreição garante os nossos direitos. É por isso que nós participamos da Santa Ceia, que nos lembra dessa morte de Jesus, que nos lembra que o sangue dele foi derramado, que nos lembra que ele veio como homem, o corpo dele foi moído naquela cruz do Calvário, mas que ele também ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje está assentado à destra de Deus Pai. Então, gente, como é que é esse processo da fé? Como é que é o estilo de vida do crente? O estilo de vida do crente, gente, ele não é um mar de rosas. A nossa vida de fé, ela não é um mar de rosas. O pastor Hélio sempre fala que a fé, ela não faz as coisas serem fáceis. Ela faz as coisas serem possíveis. Ou seja, a fé é um estilo de vida onde nós temos a possibilidade de vivermos e de experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E isso, gente, a gente vai entendendo, porque a gente recebe a palavra de Deus. E quando a gente recebe a palavra de Deus, o pastor Hélio também sempre fala que a nossa fé vai ser provada. A gente coloca essa palavra dentro do nosso coração, guarda o nosso coração, e aí essa fé é provada. Essa fé é provada para que a gente saiba que nós não dependemos do poder das nossas forças, nós dependemos do poder de Deus, aleluia. O poder de Deus é o nosso sustento. Então a nossa fé precisa ser provada para que eu e você, a gente saiba que nós dependemos de Deus para tudo aquilo que a gente fizer. E lá no final, nós vamos receber a recompensa daquilo que nós estamos esperando. Se nós não desistirmos de confiar. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ainda que a gente esteja passando por provação de fé, com a nossa resposta ainda não em vista, a nossa fé é a própria vitória que nos sustenta. Vamos terminar com 1 João, capítulo 5, verso 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos declarar a palavra de Deus juntos? Diga aí comigo: a minha fé é a total dependência de quem Deus é, daquilo que Deus fala, do poder de Deus na obra consumada de Jesus e na sua ressurreição. Que você possa aproveitar o seu dia, possa aproveitar o seu tempo com Deus e crescer na experiência de quem Deus é para você. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.